Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece esse canal Bet Tips, e se você chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui no nosso canal. Também deixa aquele like, hein? E como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o lembrete do canal. Espero ter ajudado ali com alguns dos palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 15 de dezembro de 2023. Sexta-feira temos aqui alguns palpites para analisarmos. Dando início aqui nossas análises, vamos aqui para os Emirados Árabes Unidos. 9h45 da manhã temos Emirates Clube e Al Jazeera. Vamos analisar aqui os jogos. O Emirates, nos últimos 5 jogos, perdeu todos os 5. Já o Al Jazeera, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um, empatou um também e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Emirates, jogando em casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Já o Al Jazeera, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou 1 também. Vamos olhar aqui as classificações. O Emirates é a vice-lanterna aqui do grupo, 13ª colocação com 5 pontos. Em 10 jogos marcou 13 gols e sofreu 30. Já o Al Jazeera está aqui na 7ª colocação com 14 pontos. Em 10 jogos marcou 22 gols e sofreu 20. Minha análise aqui para essa partida é a vitória da equipe do Al Jazeera, ou Al Jazeera para marcar mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para Israel. 10 horas da manhã temos a equipe do Tiberias e a equipe do Ramat Gan. Vamos analisar aqui os jogos. O Tiberias, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Já o Ramat Gan, nos últimos 5 jogos, perdeu 3, venceu apenas um, empatou um também. Os últimos 4 confrontos das equipes, em apenas um, foi ambas marcam. O Tiberias, jogando em casa os últimos 5, venceu 4, empatou apenas um jogo. Já o Ramat Gan, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Tiberias está aqui na 3ª colocação com 25 pontos. Em 12 jogos fez 25 gols e sofreu 12. Já o Ramat Gan está aqui no grupo de rebaixamento, 10ª colocação com 13 pontos. Em 12 jogos fez 14 gols, sofreu 14 também. Minha análise aqui para essa partida é o Tiberias empate anula o mar de 1,5 na partida. Voltando lá para os Emirados Árabes Unidos. Meio dia e meia temos a equipe do Al Sharjah e a equipe do Khofakhan. Vamos analisar aqui os jogos. O Al Sharjah, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu apenas um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Khofakhan, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O Al Sharjah, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Khofakhan, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas um jogo. Vamos olhar aqui as classificações. O Al Sharjah está aqui na 4ª colocação com 17 pontos. Em 9 jogos fez 24 gols e sofreu 15. Já o Khofakhan está aqui na 11ª colocação com 10 pontos. Em 9 jogos marcou 15 gols, sofreu 17. Minha análise aqui para essa partida é a vitória do Al Sharjah. O Al Sharjah para marcar mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora na Liga Premier do Egito. 1 hora da tarde temos a equipe do El Ghash e o Arabi Contractores. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do El Ghash, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já o Arabi Contractores, nos últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2, foram ambas marcam. O El Ghash, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1 também. Já o Arabi Contractores, jogando fora de casa os últimos 5, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O El Ghash está aqui na 5ª colocação com 14 pontos. Em 8 jogos fez 9 gols e sofreu 6. Já o Arabi Contractores é a vice-lanterna aqui do grupo, 17ª colocação com 4 pontos. Em 8 jogos fez 9 gols e sofreu 14. Minha análise aqui para essa partida é o mar de 1,5 na partida. Ainda aqui na Liga Premier do Egito, 1 hora da tarde também, temos a equipe do Farco e a equipe do Zed. Vamos analisar aqui os jogos. O Farco, os últimos 5 jogos, venceu apenas um, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o Zed, os últimos 5 jogos, empatou 4 e venceu apenas um jogo. Confronto diretos não temos. O Farco, jogando em casa os últimos 5 jogos, empatou 2 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Zed, jogando fora de casa os últimos 5, venceu 3 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Farco está aqui na 16ª colocação, grupo de rebaixamento com 5 pontos. Em 8 jogos fez 7 gols e sofreu 12.
Já a equipe do Zed está aqui na 7ª colocação com 13 pontos, em 7 jogos fez 11 gols e sofreu 8. Minha análise aqui para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Zed, o mais de gol e meio na partida. Vamos aqui agora na Bundesliga 2 da Alemanha. 2h30 da tarde temos a equipe do Schalke e a equipe do Fürth. Vamos analisar aqui os jogos. O Schalke, os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já o Fürth, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou apenas 1. Os últimos 2 confrontos das equipes, em apenas 1 foi ambas marcam. O Schalke, jogando em casa, os últimos 5, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já a equipe do Fürth, jogando fora de casa, os últimos 5, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Schalke está aqui na 13ª colocação com 19 pontos, em 16 jogos marcou 29 gols, sofreu 33. O Fürth está aqui na 4ª colocação com 28 pontos, em 16 marcou 25 gols e sofreu 18. Minha análise aqui para essa partida é o mais de gol e meio, ambas as equipes marcam. Vamos aqui agora no Países Baixos. 4h da tarde temos a equipe do Den Haag e a equipe do Breda. Vamos analisar aqui os jogos. O Den Haag, os últimos 5, venceu apenas 1, perdeu 1 e empatou 3 jogos. Já o Breda, os últimos 5 jogos, venceu 4 e empatou um jogo também. Os últimos 5 confrontos das equipes, todos os 5 foram ambas marcam. O Den Haag, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, perdeu 1, empatou 3. Já o Breda, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Den Haag está aqui na 4ª colocação com 31 pontos. Em 18 jogos fez 33 gols, sofreu 21. Já o Breda está aqui na 6ª colocação com 31 pontos. Em 18 jogos fez 35 gols, sofreu 25. Minha análise aqui para essa partida é mais de gol e meio, ambas as equipes marcam. Ainda aqui no Países Baixos, 4h da tarde também, temos a equipe do Emmen e a equipe do Roda. Vamos analisar aqui os jogos. O Emmen, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2 jogos. Já o Roda, dos últimos 5, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Emmen, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já o Roda, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Emmen está aqui na 3ª colocação com 32 pontos. Em 18 jogos fez 29 gols, sofreu 24. Já o Roda está logo acima, na 2ª colocação, com 35 pontos. Em 18 jogos fez 30 gols e sofreu 13. Minha análise aqui para essa partida é mais de 1 gol e meio, ambas as equipes marcam. Para encerrar nossos jogos, ainda aqui no Países Baixos, 4h da tarde também, temos a equipe do Maastricht e a equipe do Groningen. Vamos analisar aqui os jogos. O Maastricht, os últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Já a equipe do Groningen, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas um jogo. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3, foram ambas marcam. O Maastricht, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2. Já o Groningen, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, venceu 2, empatou um jogo também. Vamos olhar aqui agora as classificações. O Maastricht está aqui na 14ª colocação com 22 pontos. Em 18 jogos fez 26 gols, sofreu 28. Já o Groningen está aqui na 8ª colocação com 28 pontos. Em 18 jogos fez 29 gols, sofreu 18. Minha análise aqui para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Groningen, o mais de gol e meio na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 3 seleções. Lá no Emirados Árabes Unidos, temos a equipe do Emirates Clube e a equipe do Al Jazeera. Botei o Al Jazeera para marcar mais de gol e meio na partida. E indo lá para Israel, temos a equipe do Tiberias e a equipe do Ramat Gan. Botei mais de gol e meio na partida. E voltando lá para os Emirados Árabes Unidos, temos a equipe do Al Sharjah e a equipe do Kofakan. Botei mais de gol e meio na partida também. Juntando essas 3 odds, deu uma cotação de 1,96. Lembrando, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também, para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixa aquele like no vídeo, se fortalecendo ainda mais nosso trabalho, hein? Até o próximo vídeo. Tamo junto, galera!